Olha, eu vou te contar um segredo que descobri depois de 30 anos atendendo mulheres no meu consultório e que a maioria das pessoas prefere esconder debaixo do tapete porque é desconfortável demais. Existe um grupo seleto de mulheres que, independentemente da idade, do corpo, da conta bancária ou do estado civil, consegue entrar em qualquer ambiente e fazer todos os olhares se voltarem para elas. E não, minha querida, não é sobre ser a mais bonita da sala, é sobre algo muito mais profundo, muito mais poderoso e completamente acessível para você agora mesmo. Fica comigo até o final deste vídeo porque vou revelar o último hábito, o sétimo, aquele que ninguém fala, mas que é o divisor de águas entre uma mulher que passa despercebida e uma mulher que é absolutamente inesquecível. E antes que você pense que isso é mais um papo de autoajuda barato, deixa eu te dar algo concreto agora mesmo. O primeiro segredo está na forma como você ocupa o espaço físico ao seu redor. Quando uma mulher entra num ambiente e seu corpo está contraído, ombros para frente, tentando ocupar o menor espaço possível, o cérebro masculino registra isso como insegurança em milissegundos. Mas quando você entra com a coluna ereta, ombros relaxados, movimentos deliberados, você ativa no observador o que chamamos de resposta de admiração. Isso não é opinião minha, é neurociência pura. E agora, se você quer descobrir os outros 6 hábitos que vão te transformar numa mulher magnética, aperta esse botão de inscrição, ativa o sininho, porque esse canal é o seu espaço seguro para conversas que ninguém mais tem coragem de ter. E deixa um comentário me contando: você se sente irresistível ou ainda está se sabotando? Prometo que vou ler cada um. Bom, vamos direto ao ponto porque eu não tenho paciência para enrolação e sei que você também não. Eu sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, psicoterapeuta e passei as últimas 3 décadas da minha vida decifrando os mistérios da mente humana, especialmente quando o assunto é atração, desejo e aquela química inexplicável que faz um homem atravessar uma sala inteira só para falar com uma mulher específica. E olha, eu já vi de tudo. Mulheres lindíssimas de tirar o fôlego que não conseguem manter um relacionamento saudável por mais de 3 meses. E mulheres comuns, daquelas que você encontra no supermercado, que tem filas de pretendentes de qualidade esperando uma oportunidade. Qual a diferença? Não é genética, não é sorte, não é magia. São hábitos. Comportamentos repetidos que moldam a forma como o mundo te percebe. E principalmente como você se percebe. Hoje eu vou destrinchar 7 desses hábitos com você, mas quero deixar uma coisa bem clara desde já. Isso aqui não é sobre se moldar para agradar homem. Isso é sobre você reconectar com a sua essência magnética, aquela que sempre esteve lá, mas que foi sendo sufocada por anos de condicionamento social, traumas, relacionamentos tóxicos e aquela voz irritante na sua cabeça que vive te dizendo que você não é boa o suficiente. Essa voz, ela mente. E hoje nós vamos calar a boca dela de vez. A primeira coisa que você precisa entender, minha querida leitora, é que o cérebro humano é uma máquina de detectar padrões. Desde que nossos ancestrais viviam em cavernas, desenvolvemos a capacidade de ler sinais não verbais em frações de segundo, porque isso podia significar a diferença entre vida e morte. Quando você encontra alguém pela primeira vez, antes mesmo de trocar uma palavra, o cérebro dessa pessoa já fez dezenas de julgamentos sobre você. Injusto, talvez. Realidade, com certeza. E a boa notícia é que você tem controle total sobre os sinais que está enviando. Vamos ao primeiro hábito, aquele que mencionei lá no começo, mas que agora eu vou aprofundar porque ele é a fundação de tudo. Presença física consciente. Sabe aquela mulher que entra num restaurante e você não consegue parar de olhar para ela, mesmo que ela não seja convencionalmente linda? Ela dominou a arte da presença física. Isso significa movimento deliberado. Quando você se move,
com pressa, com nervosismo, com aquela energia frenética de quem está sempre atrasada e desculpando a própria existência, você transmite caos. E caos não é sexy, caos é cansativo. Agora, quando você se move com intenção, quando cada gesto é completo, quando você não está correndo de um lado para o outro como uma barata tonta, algo mágico acontece. As pessoas prestam atenção. Não porque você está chamando atenção, mas porque você está presente. Completamente presente. Deixa eu te explicar o que acontece no cérebro quando alguém observa uma pessoa com presença física. Existem neurônios específicos chamados neurônios espelho que são ativados quando observamos ações de outros. Quando você vê alguém que se move com calma e confiança, seus próprios neurônios espelho começam a disparar, fazendo você sentir uma sensação de calma e confiança também. É literalmente contagioso. E o oposto também é verdade. Quando você está nervosa, apressada, desajeitada, você está contaminando o ambiente ao seu redor com essa energia. E ninguém quer se aproximar disso. Então, o que fazer? Comece prestando atenção em como você se move. Você entra em lugares como se estivesse pedindo desculpas por existir? Você se encolhe quando passa por grupos de pessoas? Você evita contato visual? Tudo isso são sinais de que você está operando no modo sobrevivência, não no modo prosperidade. E homens, minha querida, são programados biologicamente para buscar parceiras que demonstrem sinais de prosperidade, não de desespero. Parece duro? Eu sei, mas eu prometi que não ia dourar a pílula e não vou começar agora. Prática concreta para você implementar hoje, quando acordar amanhã, antes mesmo de pegar o celular, antes de começar a espiral de pensamentos sobre tudo que você precisa fazer, dedique 5 minutos para habitar seu corpo. Deita na cama, respira fundo e mentalmente percorre cada parte do seu corpo. Sente seus pés, suas pernas, sua barriga, seu peito, seus braços, seu pescoço, seu rosto. Isso se chama body scan e é uma técnica de mindfulness que reconecta você com sua presença física. Depois, quando levantar, se vista com a intenção de se sentir poderosa, não de agradar ninguém. E durante o dia, sempre que lembrar, cheque sua postura. Coluna ereta, ombros relaxados, queixo paralelo ao chão. Isso não é sobre arrogância, é sobre dignidade. E dignidade, minha querida, é o afrodisíaco mais potente que existe. Agora, antes de passar para o segundo hábito, me responde uma coisa. Quantas vezes você já se pegou se comparando com outras mulheres e se sentindo em falta? Deixa um comentário sincero, porque eu quero saber se estou falando sozinha aqui ou se você está realmente absorvendo isso. E se você ainda não se inscreveu, faz isso agora, porque o conteúdo só vai ficar mais profundo e você não vai querer perder. Segundo hábito, a capacidade de estar confortável no silêncio. Olha, isso aqui é tão importante que eu podia fazer um vídeo inteiro só sobre esse tema. Vivemos numa sociedade que tem pavor do silêncio. Todo mundo precisa estar falando, comentando, preenchendo cada segundo de vazio como se o silêncio fosse algo ameaçador. E isso criou gerações de pessoas que simplesmente não sabem mais estar presentes consigo mesmas. E sabe o que isso causa nos relacionamentos? Catástrofe. Porque quando você não aguenta ficar sozinha com seus próprios pensamentos, você vai buscar validação externa o tempo todo. E validação externa é como droga. Quanto mais você busca, mais você precisa. E menos satisfeita você fica. Mulheres magnéticas não têm medo do silêncio. Elas não sentem necessidade de preencher cada pausa numa conversa. Elas não ficam nervosas quando estão sozinhas num café ou num cinema. Elas não pegam o celular compulsivamente toda vez que ficam 3 segundos sem estímulo externo. E isso, minha querida, é incrivelmente atraente. Sabe por quê? Porque demonstra autossuficiência emocional.
E autossuficiência emocional é um dos maiores indicadores de saúde mental que existe. Quando um homem encontra uma mulher que está genuinamente bem consigo mesma, que não precisa dele para se sentir completa, que não está desesperada por atenção, algo primitivo se ativa no cérebro dele, porque inconscientemente ele sabe que essa mulher é uma parceira de alta qualidade. Agora, isso não significa ser fria ou distante. Significa ter um centro interno sólido. Significa que você pode oferecer sua companhia como um presente, não como uma necessidade. E tem uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Quando você oferece sua presença como um presente, você está dizendo: eu escolho estar aqui, mas eu estaria bem se não estivesse. Quando você oferece sua presença como uma necessidade, você está dizendo: eu preciso que você me valide, me preencha, me salve da minha própria companhia. E isso, querida, não é amor. É dependência emocional disfarçada de romance. O silêncio confortável também tem outro superpoder. Ele cria espaço para conexão real. Quando você não está constantemente falando, você está realmente ouvindo. E ouvir de verdade, sem estar já formulando sua resposta enquanto a outra pessoa fala, sem estar julgando, sem estar esperando sua vez de brilhar, isso é raríssimo e extremamente poderoso. As pessoas se sentem vistas quando você realmente escuta. E todos nós estamos desesperados para ser vistos, mesmo que não admitamos. Como praticar isso? Comece com pequenos experimentos. Na próxima conversa que você tiver, resista ao impulso de preencher as pausas. Deixe o silêncio existir por alguns segundos. Observe o desconforto que surge em você, mas não haja baseada nele. Respire, observe, deixe passar. Com o tempo, você vai perceber que o silêncio não é seu inimigo. Na verdade, ele é onde a mágica acontece. É nos espaços vazios que surgem os insights, as conexões profundas, as verdades não ditas, e também começa a passar tempo sozinha de forma intencional, não com o celular na mão, não com a TV ligada, não com nenhuma distração, só você e seus pensamentos. Pode ser desconfortável no início e tudo bem. Todo crescimento é desconfortável. Mas garanto que depois de algumas semanas fazendo isso, você vai notar uma mudança profunda na forma como você se relaciona consigo mesmo e com os outros. Terceiro hábito, e esse aqui vai fazer muita gente se revirar na cadeira, ter vida própria. Deixa eu ser bem direta, porque eu já vi esse filme passar 1000 vezes no meu consultório e o final é sempre o mesmo. Você conhece um cara legal, começa a namorar e de repente toda a sua vida passa a girar em torno dele. Você abandona suas amigas, seus hobbies, seus interesses, seus planos. Você se torna uma sombra, um satélite orbitando a vida dele. E aí você fica chocada quando o interesse dele esfria, quando ele começa a te achar previsível, quando a paixão morre. Querida, você literalmente se apagou. Por que você esperaria que alguém continue fascinado por você se você mesma perdeu a fascinação pela própria vida? Isso não é teoria, é padrão. E tem uma explicação neurológica para isso que eu vou simplificar para você. O cérebro humano responde à novidade. Dopamina, aquele neurotransmissor responsável pela sensação de prazer e motivação, dispara quando há algo novo, imprevisível, estimulante. No início de qualquer relacionamento, tudo é novo. Cada conversa é uma descoberta, cada encontro é uma aventura. Mas quando você abdica da sua vida própria e se torna completamente previsível, quando ele sempre sabe onde você está, o que está fazendo, com quem está falando, quando você sempre está disponível, sempre livre, sempre esperando por ele, a dopamina para de disparar. E não adianta você ficar brava com isso. É biologia. É assim que funcionamos. Mulheres irresistíveis entendem isso intuitivamente.
Elas têm suas próprias paixões, suas próprias amizades, seus próprios objetivos. Elas não estão esperando um homem chegar para começar a viver. Elas já estão vivendo intensamente. E se um homem interessante aparecer, ele é bem-vindo para se juntar à aventura. Mas ele não é a aventura inteira. E isso, acredite, é imensamente atraente. Porque quando você tem vida própria, você tem histórias para contar. Você tem energia renovada, você tem mistério, você não está ali porque não tem mais nada melhor para fazer. Você está ali porque escolheu estar entre todas as outras coisas interessantes que podia estar fazendo. E tem outro aspecto aqui que é crucial. Quando você tem vida própria, você não tolera migalha. Você não aceita ser tratada como opção porque você sabe que é prioridade. Não de forma arrogante, mas de forma factual. Você está ocupada demais, construindo uma vida incrível para perder tempo com um homem que não sabe o que quer, que te deixa no vácuo, que faz joguinho, que te trata com desrespeito. E quando você tem esse padrão interno de não aceitar menos do que merece, algo interessante acontece. Você automaticamente atrai homens de melhor qualidade. Porque homens de qualidade respeitam mulheres que se respeitam. E homens problemáticos fogem de mulheres com limites claros porque eles não conseguem manipular quem não está desesperada. Então, o que você vai fazer concretamente? Primeiro, faça uma lista de 3 coisas que você costumava amar fazer, mas abandonou por relacionamentos, por falta de tempo, por achar que não era importante. Pode ser qualquer coisa, dançar, pintar, ler, viajar sozinha, aprender um idioma, fazer aulas de alguma coisa. E nas próximas 2 semanas, reintroduza pelo menos uma dessas atividades na sua vida. Não negociável. Não é quando você tiver tempo. Não é se sobrar tempo. É prioridade. Segundo, reserve um dia por semana só para você. Não para tarefas domésticas, não para resolver problemas dos outros, não para cuidar de ninguém além de você mesma. Um dia para você investir em você. Pode parecer egoísta? Ótimo. Porque mulheres que nunca são egoístas se perdem completamente. E terceiro, mantenha suas amizades. Não abandone suas amigas por homem nenhum. Jamais. Suas amigas estavam lá antes dele e provavelmente vão estar lá depois. E mesmo que não estejam, a capacidade de manter relacionamentos femininos saudáveis diz muito sobre sua saúde emocional. Agora me diz uma coisa antes de continuar. Você tem vida própria ou sua vida gira em torno de outras pessoas? Pensa nisso com honestidade. Ninguém está julgando, mas você precisa ser honesta consigo mesma se quiser mudar alguma coisa. E se você está gostando do conteúdo, compartilhe esse vídeo com aquela amiga que precisa ouvir essas verdades. Às vezes a gente não tem coragem de dizer certas coisas, mas eu digo. E talvez ela precise exatamente disso agora. 4º hábito, e esse é polêmico, mas necessário: saber flertar sem estar desesperada. Olha, flerte é uma arte perdida. Virou uma coisa binária. Ou você está totalmente desinteressada e fria, ou você está se jogando de forma desesperada e patética. E nenhum dos extremos funciona. O flerte saudável é aquela dança deliciosa entre interesse e mistério, entre aproximação e distanciamento, entre dizer eu te vejo sem dizer eu preciso de você. E a maioria das mulheres não faz a menor ideia de como fazer isso porque ninguém nunca ensinou. Vamos começar pelo básico: contato visual. O olhar é a ferramenta mais poderosa de flerte que existe, e a maioria das mulheres desperdiça isso completamente. Ou você evita olhar nos olhos porque tem vergonha, ou você fica encarando de forma tão intensa que assusta. O segredo está no meio termo. É olhar, segurar por alguns segundos, sorrir levemente e desviar. É criar aquela tensão deliciosa de será que ela está interessada ou não.
Porque a incerteza, minha querida, é o combustível da atração. Quando você é muito óbvia, quando deixa claro demais que está interessada, você tira todo o mistério. E sem mistério, não há caça. E homens, por mais evoluídos que sejam, ainda têm aquele instinto primitivo de caçador ativado pela busca, não pela posse. Agora atenção, isso não é sobre fazer joguinho manipulativo. É sobre não entregar tudo de bandeja antes mesmo de saber se a pessoa vale a pena. É sobre ter amor próprio o suficiente para não se rebaixar, para não se oferecer a alguém que não demonstrou merecimento. Porque o que eu vejo todos os dias são mulheres incríveis se oferecendo a homens mediocres simplesmente porque esses homens demonstraram um mínimo de interesse. E aí depois vem o choro, a decepção, o porquê ele me tratou assim se eu fiz tudo por ele. Porque você não se respeitou primeiro. Simples assim. Flertar bem também significa ser leve. Rir, brincar, não levar tudo tão a sério. Tem mulher que transforma cada interação com um homem numa entrevista de emprego. Onde você trabalha? Quer casar? Quer filhos? Já teve relacionamentos sérios? Querida, você não está recrutando um marido. Você está conhecendo uma pessoa. Relaxa, diverte-se, deixa fluir. Se for para acontecer, vai acontecer. Se não for, você economizou tempo e neurônios com alguém que não era para você. E aqui vai uma verdade que dói, mas precisa ser dita. Se você está flertando desesperada, você não está realmente interessada naquela pessoa específica. Você está interessada em qualquer pessoa que te valide. Está interessada em preencher um vazio. E isso não é atração, é carência. E carência afasta qualquer pessoa emocionalmente saudável. Só atrai gente tão carente quanto você ou gente manipuladora que vai se aproveitar da sua vulnerabilidade. Então, como flertar de forma saudável? Primeiro, só flerte quando estiver genuinamente interessada. Parece óbvio, mas não é. Muita mulher flerta por validação, por costume, por medo de ficar sozinha. Se você não está interessada de verdade, não perca seu tempo e não perca o tempo de ninguém. Segundo, seja você mesma. Eu sei que isso virou clichê, mas é verdade. Se você fingir ser alguém que não é para conseguir um homem, vai ter que sustentar essa mentira eternamente. E é exaustivo. Terceiro, observe como ele reage ao seu flerte. Se ele não corresponde, se ele não faz esforço, se você sente que está puxando conversa sozinha, recue. Dignidade sempre. Sempre. Não existe homem no mundo que valha você perder sua dignidade. Exercício prático. Na próxima semana, pratique flerte de baixo risco. Pode ser com o barista do café, com o porteiro do prédio, com o atendente da farmácia. Não porque você quer algo com essas pessoas, mas porque você precisa praticar. Olhe nos olhos, sorria, faça um comentário leve, observe as reações. Isso vai te deixar mais confortável e confiante quando você realmente conhecer alguém que te interesse. Antes de passar para o quinto hábito, deixa eu te perguntar: qual é a sua maior dificuldade com o flerte? Medo da rejeição? Não saber o que falar? Achar que não é boa o suficiente? Comenta aqui porque eu prometo que vou ler e talvez faça um vídeo específico sobre isso. E aproveita e ativa o sininho do canal porque eu posto conteúdo novo toda semana e você não vai querer perder. Quinto hábito, e esse é fundamental: cuidar de si mesma de forma não negociável. Agora escuta bem o que eu vou falar porque tem muita confusão sobre isso. Cuidar de si mesma não é sobre estar impecável 24 horas por dia. Não é sobre ter o corpo perfeito, a pele perfeita, a casa perfeita. É sobre ter respeito próprio suficiente para não se abandonar. É sobre tomar banho mesmo quando está exausta. É sobre se alimentar com comida de verdade, não só com o que sobra no prato dos filhos. É sobre dormir as horas necessárias. É sobre ir ao médico quando precisa.
É sobre todas aquelas coisas básicas que a gente sabe que deveria fazer, mas deixa para depois porque sempre tem algo mais importante. Deixa eu te contar uma verdade inconveniente. Quando você não cuida de si mesma, você está dizendo para o mundo que você não importa. E se você não importa para você mesma, por que importaria para qualquer outra pessoa? Não é crueldade, é lógica. As pessoas tratam você do jeito que você ensina elas a tratar. E se você se trata como se fosse a última prioridade, como se suas necessidades não importassem, como se você fosse um saco de pancadas disponível para todo mundo descarregar suas frustrações, adivinhe como os outros vão tratar você exatamente assim. E tem uma coisa que eu observo direto: mulher que não cuida de si mesma sempre arranja desculpa. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, tenho que cuidar dos filhos, do marido, da casa, do trabalho. E olha, eu entendo. A vida é corrida, as demandas são muitas, o cansaço é real. Mas sabe o que também é real? Você entrar em colapso. Você desenvolver depressão, ansiedade, doenças psicossomáticas, dependência emocional, relacionamentos tóxicos. Porque quando você está vazia, quando você está esgotada, quando você não tem nada para dar para si mesma, você se torna um alvo fácil para qualquer migalha de afeto. E aceita cada vez menos porque acha que não merece mais. É uma espiral descendente que eu vejo acontecer todos os dias e que poderia ser evitada se a mulher simplesmente se priorizasse. Cuidar de si mesma é um ato revolucionário, principalmente para nós mulheres que fomos condicionadas a sermos cuidadoras eternas, a colocar todo mundo na frente, a achar que pedir ajuda é fraqueza, que ter limites é egoísmo. Não é. É sobrevivência. É você reconhecer que só pode dar do que tem. E se você não tem nada porque está constantemente se esvaziando para os outros, você não serve para ninguém. Nem para você, nem para quem você ama. E aqui vai o pulo do gato. Quando você começa a cuidar de si mesma de verdade, quando isso vira não negociável na sua vida, as pessoas à sua volta têm duas opções. Ou elas se adaptam e aprendem a respeitar seus limites, ou elas caem fora. E querida, se alguém cai fora da sua vida porque você começou a se respeitar, essa pessoa nunca foi sua. Era só alguém se aproveitando de você. E você está melhor sem. O que significa cuidar de si mesma na prática? Vou dar exemplos concretos porque eu sei que às vezes a gente sabe o que deveria fazer, mas não sabe por onde começar. Acordar 15 minutos mais cedo para tomar café da manhã sentada, não em pé igual cachorro, beber água suficiente durante o dia. Movimentar o corpo, não precisa ser academia pesada, pode ser caminhar, dançar, alongar, qualquer coisa que te faça sair do modo estátua. Estabelecer hora para dormir e respeitar isso. Dizer não quando não quer fazer algo e não se sentir culpada. Investir um pouco de dinheiro em você, nem que seja comprando um batom que te faz sentir poderosa ou um livro que você queria ler. Cuidar da aparência não para os outros, mas porque quando você se vê no espelho e gosta do que vê, sua autoestima vai lá para cima. E autoestima alta é blindagem contra relacionamentos ruins. Uma coisa que eu sempre falo: você não precisa estar perfeita. Você precisa estar cuidada. E tem uma diferença enorme. Perfeição é inatingível, é neurótica, é exaustiva. Cuidado é possível, é amoroso, é sustentável. É você fazer o básico bem feito. É respeitar seu corpo, sua mente, suas emoções. É tratar a si mesma com a mesma gentileza que você trata as pessoas que ama. Então, compromisso de hoje. Escolhe uma área da sua vida onde você está se negligenciando e faz um plano concreto de como vai mudar isso. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Agora, pode ser algo pequeno. Na verdade, tem que ser algo pequeno porque mudanças pequenas e consistentes são muito mais eficazes do que grandes promessas que você não cumpre. E se precisar de ajuda para estabelecer limites, para priorizar seu autocuidado, busca ajuda profissional. Terapia não é luxo,
é necessidade. E quanto antes você entender isso, melhor sua vida vai ser. Sexto hábito, e esse é onde muita mulher tropeça: ter inteligência emocional nas relações. Olha, eu posso te garantir uma coisa depois de 30 anos estudando relacionamentos. A atração traz as pessoas juntas, mas é a inteligência emocional que mantém elas juntas. Você pode ser a mulher mais linda, mais interessante, mais bem-sucedida do mundo, mas se você tem inteligência emocional de uma porta, seus relacionamentos vão ser um desastre atrás do outro. Inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar suas próprias emoções e as emoções dos outros. Parece simples, mas é extremamente complexo na prática, porque a maioria de nós não foi ensinada a lidar com emoções. Fomos ensinadas a suprimi-las, a negá-las, a ter vergonha delas. Principalmente nós mulheres que somos rotuladas de loucas, dramáticas, histéricas toda vez que expressamos emoção forte. E aí o que acontece? A gente vira uma panela de pressão, vai engolindo, engolindo, engolindo até que explode da pior forma possível, geralmente na pessoa errada, na hora errada, da maneira errada. Uma mulher com inteligência emocional não faz isso. Ela sabe identificar o que está sentindo antes de agir baseada nisso. Ela consegue fazer a pausa sagrada entre estímulo e resposta. Sabe aquele momento em que algo acontece e você sente vontade de reagir imediatamente? Pois é, a pessoa com inteligência emocional respira, observa a emoção surgindo e escolhe conscientemente como responder. Não reage no automático. Isso é poder. Isso é maturidade. E isso é incrivelmente raro. No contexto de relacionamentos amorosos, inteligência emocional significa várias coisas. Significa não fazer drama por coisas pequenas. Significa comunicar suas necessidades e limites de forma clara e respeitosa, não através de indiretas, sinais de fumaça ou explosões emocionais. Significa não usar vulnerabilidade como arma. Significa não ficar remoendo mágoas antigas. Significa perdoar de verdade ou terminar o relacionamento, não ficar naquele limbo eterno de jogar na cara do outro coisas que aconteceram há 3 anos. Significa ter empatia, conseguir ver a situação da perspectiva do outro mesmo quando você está chateada. Significa assumir responsabilidade pelos seus erros, ao invés de ficar se justificando ou culpando o outro. Deixa eu ser bem clara aqui. Inteligência emocional não significa ser capacho. Não significa aceitar desrespeito. Não significa engolir suas necessidades para manter a paz. Significa justamente o contrário. Significa ter clareza sobre o que é aceitável e o que não é, e comunicar isso de forma adulta. Significa não precisar gritar para ser ouvida. Significa não precisar fazer birra para conseguir atenção. Significa que você confia tanto em si mesma que não precisa de validação externa constante. Aqui vai um exemplo prático. Seu parceiro esquece um compromisso importante que tinha com você. A mulher sem inteligência emocional pode ter várias reações disfuncionais. Ela pode explodir em fúria, chamá-lo de todos os nomes, trazer à tona todos os erros dele dos últimos 5 anos. Ou pode ficar em silêncio, remoendo raiva, fazendo cara feia, esperando que ele adivinhe o que há de errado. Ou pode fingir que não se importa, mas depois sabotar o relacionamento de formas passivo-agressivas. A mulher com inteligência emocional, ela reconhece que está chateada. Ela valida a própria emoção. É legítimo estar chateada. Ela espera até estar calma o suficiente para ter uma conversa construtiva. E então ela comunica: quando você esqueceu o nosso compromisso, eu me senti desvalorizada e desrespeitada. Eu preciso que você entenda que meu tempo é importante e que eu espero que nossos planos sejam prioridade. Como podemos garantir que isso não aconteça novamente? Viu a diferença? Ela expressou a emoção, explicou o impacto, estabeleceu a expectativa e abriu espaço para a solução. Isso é comunicação de adulto. Isso é inteligência emocional na prática.
E tem outro aspecto crucial da inteligência emocional que é pouco falado, saber quando você está projetando. Projeção é quando você atribui ao outro sentimentos, pensamentos ou intenções que na verdade são seus. Exemplo clássico. Você está insegura sobre o seu corpo e acha que ele não te acha mais atraente, então começa a interpretar cada ação dele através dessa lente. Ele está cansado e não quer sexo? Para você significa que ele não te deseja mais, ele está quieto? Para você significa que ele está pensando em te deixar. Ele olhou para outra mulher na rua? Para você significa que você não é boa o suficiente. Nada disso é real. É tudo projeção das suas inseguranças. E projeção destrói relacionamentos porque você começa a reagir a coisas que só existem na sua cabeça. Mulheres com inteligência emocional fazem a checagem de realidade. Elas perguntam ao invés de assumir. Elas investigam suas reações antes de culpar o outro. Elas têm aquele diálogo interno honesto. Será que ele realmente está sendo distante? Ou eu estou hipersensível porque estou no período pré-menstrual? Será que ele realmente foi grosseiro? Ou eu estou interpretando tudo de forma negativa porque estou estressada com outras coisas? Isso não é duvidar de si mesmo, é ter autoconsciência. E autoconsciência é a base de toda inteligência emocional. Agora, como desenvolver inteligência emocional? Primeiro, comece a nomear suas emoções. Parece bobo, mas a maioria das pessoas não sabe fazer isso. A gente sente algo e resume como estou bem ou estou mal. Mas existem centenas de emoções diferentes e cada uma tem uma informação importante para te dar. Você não está apenas triste, você está decepcionada. Você não está apenas com raiva. Você está frustrada porque não foi ouvida. Comece a expandir seu vocabulário emocional. Segundo, observe seus gatilhos. Todo mundo tem gatilhos emocionais, aquelas situações que te fazem reagir de forma desproporcional. Anota quais são os seus. Quando você conhece seus gatilhos, você pode se preparar para eles. Terceiro, pratica a pausa. Entre o estímulo e a resposta, respira. Conta até 10. Sai da sala se for preciso. Só não reaja no calor do momento. As piores decisões e palavras sempre vêm de reações impulsivas. E olha, eu preciso falar uma coisa importante aqui. Se você percebe que não consegue gerenciar suas emoções, que vive explodindo, que faz coisas das quais se arrepende, que seus relacionamentos sempre terminam em catástrofe, você provavelmente precisa de ajuda profissional. E não tem vergonha nisso. Nós, psiquiatras e terapeutas, existimos exatamente para isso. Às vezes as feridas são profundas demais, os padrões estão arraigados demais. E você precisa de alguém treinado para te ajudar a desatar esses nós. E quanto antes você buscar ajuda, menos sofrimento você vai ter que passar. Então aqui vai uma pergunta para você refletir. Como está a sua inteligência emocional? Você consegue nomear o que sente? Consegue comunicar suas necessidades sem drama? Consegue ouvir críticas sem entrar em modo defensivo? Consegue perdoar? Consegue pedir desculpas de verdade? Se a resposta para a maioria dessas perguntas é não, minha querida, você já sabe onde precisa trabalhar. E se você quer mais conteúdo sobre inteligência emocional, me diz nos comentários porque eu posso me aprofundar muito mais nisso. E agora chegamos ao sétimo hábito, aquele que eu prometi no começo, o divisor de águas, o segredo que ninguém fala, mas que transforma tudo. Respira fundo porque isso aqui vai mexer com você. O sétimo hábito é ter uma sexualidade consciente e integrada. E antes que você feche o vídeo ou fique escandalizada, me escuta. Isso não é sobre ser vulgar, ser fácil ou qualquer outro adjetivo machista que a sociedade usa para controlar a sexualidade feminina. É sobre você reconhecer que você é um ser sexual, que desejo é natural, que prazer é seu direito e que quando você tem uma relação saudável com sua própria sexualidade, isso se irradia de você de uma forma que é absolutamente magnética. Olha,
Eu trabalho com saúde mental há décadas e posso te garantir, a maioria das mulheres tem uma relação completamente disfuncional com a própria sexualidade. Ou elas foram ensinadas que sexo é sujo, pecaminoso, algo que mulheres direitas não desejam e só fazem por obrigação. Ou elas foram bombardeadas pela hipersexualização da mídia e acham que precisam performar como atrizes pornô para serem desejadas. Nenhum desses extremos é saudável. Nenhum desses extremos permite que você tenha uma sexualidade autêntica, prazerosa, conectada. Uma mulher com sexualidade consciente e integrada sabe o que lhe dá prazer e não tem vergonha disso. Ela consegue comunicar seus desejos e limites de forma clara. Ela não finge orgasmo. Ela não faz sexo que não quer fazer. Ela não usa sexo como moeda de troca, como ferramenta de manipulação, como forma de conseguir amor ou validação. Ela reconhece que sexo pode ser muitas coisas, uma expressão de amor profundo, uma conexão física prazerosa, uma brincadeira divertida, uma forma de aliviar tensão. E tá tudo bem, contanto que seja consensual, respeitoso e autêntico. E aqui está o ponto crucial. Quando você está bem resolvida com sua sexualidade, quando você não tem vergonha do seu corpo, quando você sabe que merece prazer, isso muda completamente a forma como você se apresenta ao mundo. Você se move diferente, você fala diferente, você olha diferente. Tem uma energia, uma vitalidade, uma presença que é impossível de fabricar. Porque essa energia vem de dentro, vem de você estar integrada, inteira, não fragmentada entre o que você sente e o que acha que deveria sentir. E olha, eu não estou falando de você virar objeto sexual, muito pelo contrário. Estou falando de você reconhecer que sexualidade é uma parte natural e saudável de quem você é. Não uma coisa mais importante, não a única coisa importante, mas uma parte. E quando você nega essa parte, quando você a reprime, quando você a envenena com culpa e vergonha, você fica desconectada de uma fonte poderosa de vitalidade e autoconfiança. Vou te contar algo que eu observo sempre. Mulheres que têm uma sexualidade saudável raramente aceitam relacionamentos ruins. Sabe por quê? Porque elas sabem que merecem prazer, conexão, respeito. Elas não vão ficar com um homem que não se esforça, que é egoísta na cama, que as trata como objeto. Elas têm padrão. E padrão vem de você se conhecer, de você saber o que é bom para você, de você não estar desesperada por qualquer migalha de atenção masculina. E tem outro aspecto aqui que eu preciso mencionar: a relação entre sexualidade e envelhecimento. Nossa sociedade vende a mentira de que sexualidade feminina tem prazo de validade, que depois dos 40, 50, 60, você não é mais desejável, não é mais sexual. E isso é uma mentira tão grotesca, tão prejudicial, que eu fico indignada toda vez que vejo mulheres incríveis internalizando essa porcaria. A verdade, minha querida, é que muitas mulheres entram no auge da sua sexualidade depois dos 40, 50 anos. Porque é quando você finalmente se livra das inseguranças, dos julgamentos, do medo. É quando você sabe o que quer, pede o que quer e não aceita menos do que isso. E isso é extremamente poderoso. Então, como desenvolver uma sexualidade consciente e integrada? Primeiro, eduque-se. Leia sobre anatomia feminina, sobre resposta sexual, sobre prazer. É impressionante como mulheres adultas não conhecem o próprio corpo. Como você vai ter prazer com algo que você não entende, que você nem sabe como funciona? Segundo, explore seu próprio corpo sozinha, sem pressão, sem performance, sem julgar. Descubra o que te dá prazer. Isso não é nojento, não é errado, é autocuidado, é você se conhecer. Terceiro,
Desafie as mensagens negativas sobre sexualidade que você internalizou. De onde vêm essas crenças? São suas ou são coisas que te ensinaram? Você realmente acredita nelas ou está apenas repetindo o que ouviu? Quarto, se você tem vergonha do seu corpo, trabalhe nisso, porque vergonha do corpo é veneno para a sexualidade saudável. Você não precisa amar cada centímetro do seu corpo, mas precisa ter, no mínimo, neutralidade respeitosa. Quinto, se você tem traumas relacionados à sexualidade, e muitas mulheres têm, busque ajuda profissional. Trauma não tratado contamina tudo, especialmente intimidade. E agora, uma verdade final sobre esse hábito. Quando você integra todos os outros 6 hábitos que eu falei, presença física, conforto no silêncio, vida própria, flerte saudável, autocuidado, inteligência emocional, e adiciona essa consciência sexual, você se torna uma força da natureza. Você se torna aquela mulher que entra num lugar e todo mundo sente. Não porque você está tentando chamar atenção, mas porque você está tão confortável na própria pele, tão conectada consigo mesma, tão integrada, que isso é irradiante. Agora deixa eu fazer uma pausa e perguntar. Até aqui, qual desses 7 hábitos ressoou mais com você? Qual é o que você mais precisa trabalhar e qual você já faz bem? Comenta aqui porque eu quero saber. E se você chegou até aqui no vídeo, parabéns! Isso significa que você está realmente comprometida com sua transformação. A maioria das pessoas desiste no meio, mas você não, você fica, e isso já diz muito sobre você. Agora eu quero aprofundar um pouco mais em algo que perpassa todos esses 7 hábitos e que é absolutamente crucial, a questão dos padrões internos. Porque você pode saber tudo isso que eu falei, pode entender intelectualmente, mas se você não fizer o trabalho interno de reprogramar seus padrões, nada vai mudar de verdade. E padrões são essas crenças profundas, muitas vezes inconscientes, que ditam como você se comporta, como você se relaciona, como você se vê. A maioria dos nossos padrões foi formada na infância e adolescência. Pela forma como nossos pais nos trataram, pelas experiências que tivemos, pelas mensagens que recebemos da sociedade, e muitos desses padrões são completamente disfuncionais, mas a gente carrega eles pela vida inteira sem questionar. Por exemplo, se você cresceu numa família onde amor era condicional, onde você só recebia atenção e afeto quando se comportava de determinada forma, você provavelmente desenvolveu o padrão de que precisa performar para ser amada. E aí você leva isso para seus relacionamentos adultos. Você está constantemente tentando agradar, ser perfeita, fazer tudo certo, porque no fundo você acredita que não é digna de amor apenas por existir. Ou se você cresceu vendo sua mãe se anular completamente pelo seu pai, ou se sacrificar pela família, você pode ter internalizado o padrão de que é isso que mulheres fazem, que seu valor está enquanto você serve aos outros. E aí você vive uma vida inteira se esvaziando, se doando e se perguntando por que se sente tão ressentida, tão esgotada, tão perdida. Ou se você foi sexualizada cedo demais, ou se sofreu algum tipo de abuso, você pode ter desenvolvido padrões de que seu valor está apenas no seu corpo, ou que sexualidade é perigosa e deve ser reprimida. E esses padrões vão contaminar todos os seus relacionamentos íntimos. A boa notícia? Padrões podem ser mudados. O cérebro tem essa capacidade maravilhosa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade de criar novas conexões neurais, de formar novos caminhos. Mas isso exige trabalho consciente e repetido. Não é automático. Você precisa primeiro identificar quais são seus padrões disfuncionais. Depois, questionar esses padrões.
De onde vieram? São verdadeiros? Estão te servindo? E então, deliberadamente, escolher novos padrões e reforçá-los através de ações consistentes. Por exemplo, se seu padrão é acreditar que você precisa ser perfeita para ser amada, você precisa deliberadamente praticar ser imperfeita e observar que as pessoas não te abandonam. Você precisa pedir ajuda. Você precisa dizer não. Você precisa errar e não se punir por isso. E cada vez que você faz isso e o mundo não acaba, você está criando uma nova conexão neural. Você está reprogramando esse padrão. No início é desconfortável, é assustador, é difícil. Mas com o tempo se torna natural. O novo padrão se estabelece. E aqui está o segredo que ninguém te conta. Você não precisa esperar se sentir confiante para agir de forma confiante. A maioria das pessoas pensa que confiança vem primeiro e depois ação. Mas é o contrário. Você age como a mulher que quer ser e a confiança vem depois, como resultado. Você age com presença física, mesmo estando insegura, e eventualmente a insegurança diminui. Você estabelece limites mesmo estando com medo da reação do outro. E eventualmente estabelecer limites se torna natural. Você cuida de si mesma mesmo achando que não merece. E eventualmente você acredita que merece. Isso é o que eu chamo de fake it till you make it consciente. Não é sobre fingir ser alguém que você não é. É sobre ensaiar o comportamento da pessoa que você quer, se tornar até que esse comportamento se torne parte genuína de você. É sobre usar a ação para mudar a crença, não esperar a crença mudar para então agir. Porque se você esperar estar pronta, se sentir merecedora, se sentir confiante antes de agir, você vai esperar para sempre. A mudança começa com a ação, não com o sentimento. E olha, eu sei que tem horas que é difícil. Tem horas que você está cansada, desanimada, achando que não vale a pena. Eu entendo. A vida é dura, os desafios são muitos. E às vezes parece mais fácil só desistir, só aceitar que é assim mesmo, que você não merece coisa melhor. Mas, minha querida, você merece. Você merece relacionamentos saudáveis. Você merece ser desejada e respeitada. Você merece prazer, alegria, realização. Você merece ocupar espaço nesse mundo sem pedir desculpas. E ninguém vai te dar isso. Você precisa conquistar. Você precisa lutar, não contra os outros, mas contra suas próprias limitações, seus próprios medos, seus próprios padrões autodestrutivos. E eu vou te falar uma coisa, toda mulher poderosa que você admira, toda mulher que parece ter tudo resolvido, também tem suas inseguranças, seus medos, seus dias ruins. A diferença é que ela não deixa isso paralisar ela. Ela sente o medo e age mesmo assim. Ela sente a insegurança e se apresenta mesmo assim. Ela tem dias ruins e cuida de si mesma mesmo assim. Consistência, minha querida, é mais importante que perfeição. Você não precisa fazer tudo perfeitamente. Você precisa fazer progressos consistentes. Um passo de cada vez, um dia de cada vez. Agora, deixa eu te dar algumas ferramentas práticas que vão acelerar a sua transformação. Primeira ferramenta, journaling. Escrever é uma das formas mais eficazes de processar emoções, identificar padrões e ganhar clareza. Todo dia, mesmo que seja só 5 minutos, escreve. Não precisa ser bonito, não precisa fazer sentido. Apenas escreve o que está sentindo, o que está pensando, o que está te incomodando, o que está te alegrando. Com o tempo, você vai começar a ver padrões nas suas próprias palavras. E quando você vê o padrão, você pode mudá-lo. Segunda ferramenta, visualização. O cérebro não distingue muito bem entre experiência real e experiência vividamente imaginada. Então use isso a seu favor. Todo dia passa alguns minutos visualizando a mulher que você quer ser.
vê ela se movendo com confiança, vê ela estabelecendo limites, vê ela sendo desejada e respeitada, vê ela feliz, realizada, poderosa, sente as emoções dessa visualização. Quanto mais real você fizer isso mentalmente, mais fácil vai ser agir dessa forma na vida real. Terceira ferramenta, afirmações. Eu sei que tem gente que torce o nariz para afirmações, acha que é bobagem de autoajuda, mas a ciência comprova. O que você repete para si mesma, você começa a acreditar. Se você vive repetindo, eu não sou boa o suficiente, eu sou feia, eu sou fracassada, seu cérebro vai buscar evidências para confirmar essas crenças. É o que chamamos de viés de confirmação. Mas se você deliberadamente escolhe afirmações positivas e realistas e repete elas diariamente, você está literalmente recabeando seu cérebro. Eu sou digna de amor e respeito. Eu mereço prazer. Eu sou capaz de estabelecer limites saudáveis. Eu estou me tornando a melhor versão de mim mesma. Repete isso. Repete até acreditar. Quarta ferramenta, comunidade. Você não consegue fazer isso sozinha. Você precisa de outras mulheres, você precisa de amigas que te apoiam, que te desafiam, que te seguram quando você quer desistir. Você precisa de exemplos, de mentoras, de pessoas que já estão alguns passos à frente de você no caminho. E você também precisa ser essa pessoa para outras mulheres. Porque quando você eleva outras mulheres, você se eleva também. Esse negócio de competição feminina, de ver outra mulher como ameaça, é programação patriarcal. Desconstrua isso. Mulheres poderosas celebram outras mulheres poderosas. E agora vamos falar de algo que é o elefante na sala. Relacionamentos que te diminuem. Porque você pode fazer todo esse trabalho, pode implementar todos esses hábitos, pode estar no melhor momento da sua vida, mas se você está num relacionamento tóxico com um homem que te diminui, que te desrespeita, que te manipula, nada disso vai importar. Você vai estar constantemente lutando contra a maré. E olha, eu sei que não é fácil sair de relacionamentos assim. Eu sei que tem medo, insegurança financeira, filhos envolvidos, investimento emocional de anos, eu sei. Mas, minha querida, você precisa entender que enquanto você está presa num relacionamento que te destrói, você está desperdiçando os únicos recursos não renováveis que você tem, seu tempo e sua energia vital. Existe um conceito em economia chamado custo de oportunidade, que é basicamente o valor da melhor alternativa que você abre mão quando faz uma escolha. Toda vez que você escolhe ficar num relacionamento ruim, o custo de oportunidade é todos os relacionamentos bons que você poderia estar tendo, é toda a paz que você poderia estar sentindo, é toda a alegria que você poderia estar vivendo. E esse custo é alto demais. Nenhum relacionamento vale você perder a si mesma. Nenhum. E antes que você me diga, mas eu amo ele, deixa eu te explicar algo. Amor real não te diminui. Amor real não te faz questionar a sua sanidade. Amor real não te deixa exausta. Amor real não precisa de justificativa. Se você está constantemente explicando, justificando, defendendo seu relacionamento, se está constantemente se sentindo menos do que, se está constantemente caminhando em ovos, isso não é amor. É dependência emocional. E dependência emocional disfarçada de amor é uma das coisas mais destrutivas que existem. Agora, eu não estou dizendo que todo relacionamento que tem problema deve acabar. Relacionamentos saudáveis também têm conflitos, desafios, fases difíceis. A diferença está em como esses conflitos são manejados. Num relacionamento saudável, existe respeito mútuo, existe esforço dos dois lados, existe crescimento, existe segurança emocional. Num relacionamento tóxico, existe desrespeito, existe esforço só de um lado, existe estagnação ou deterioração, existe ansiedade constante. Então, faça uma avaliação honesta. Seu relacionamento está te fazendo crescer
ou te fazendo diminuir? Você se sente mais você mesmo ou menos você mesma quando está com essa pessoa? Você se sente segura para ser vulnerável ou está sempre se protegendo? Você se sente valorizada ou está constantemente buscando validação? As respostas para essas perguntas vão te dizer tudo o que você precisa saber. E se as respostas te assustam, busca ajuda, conversa com amigas, faz terapia, planeja, mas não se conforma com uma vida medíocre porque você tem medo de estar sozinha. Solidão escolhida é infinitamente melhor que companhia destrutiva. E, já que estamos falando de relacionamentos, deixa eu abordar uma questão que sempre surge. O que fazer quando você aplica todos esses hábitos e ainda assim não consegue encontrar um parceiro de qualidade? Primeiro, respira. Não é com você. O mercado de relacionamento está complicado para todo mundo. Existem muitos fatores em jogo que não tem nada a ver com o quanto você é incrível. Pode ser timing, pode ser geografia, pode ser que os homens disponíveis no seu círculo social simplesmente não sejam compatíveis com você. Isso não significa que você não seja desejável. Significa que você ainda não encontrou a pessoa certa. Segundo, expande seus círculos. Se você está procurando no mesmo lugar, vai encontrar o mesmo tipo de pessoa. Muda a rota, experimenta novos ambientes, novos hobbies, novos círculos sociais. Considere aplicativos de namoro se você ainda tem resistência a isso, mas use de forma inteligente. Seja clara sobre o que procura. Tenha limites. Não perca tempo com quem não está alinhado com você. Terceiro, e isso é crucial, enquanto você não encontra um parceiro, vive sua vida intensamente. Não coloca sua vida em pausa esperando o príncipe encantado. Viaja sozinha, faz aquele curso, muda de carreira, compra a casa, faz o que você quer fazer. Porque quanto mais plena for sua vida, mais atraente você se torna. E ironia das ironias, muitas vezes é quando você para de procurar desesperadamente que a pessoa certa aparece. Porque você está em outra energia, em outra frequência, você está na energia de abundância, não de carência, e abundância atrai abundância. Agora vamos fazer um exercício mental rápido que vai te ajudar a colocar tudo isso em perspectiva. Imagina você daqui a 5 anos. Você implementou todos esses hábitos, você se transformou naquela mulher que você sempre quis ser. Como é sua vida? Como você se sente ao acordar de manhã? Como você se move pelo mundo? Que tipo de pessoas você atrai? Que tipo de relacionamento você tem? Visualiza isso bem vividamente. Sente as emoções. E agora me diz, que decisão você precisa tomar hoje para começar a caminhar nessa direção? Porque o futuro é construído nas escolhas que você faz hoje, agora, neste momento. Deixa eu te contar algo sobre tempo. A gente sempre acha que tem mais tempo do que realmente tem. A gente adia, procrastina, espera o momento perfeito, mas o momento perfeito não existe. Existe só o agora. E cada dia que você adia sua transformação é um dia a menos vivendo a vida que você merece. Eu sei que mudança dá medo. Eu sei que é mais confortável ficar no conhecido, mesmo que o conhecido seja ruim. Mas conforto não gera crescimento. Desconforto gera crescimento. E se você quer uma vida diferente, você precisa estar disposto a fazer coisas diferentes. Agora eu quero abordar algo que sei que está na cabeça de muitas de vocês: idade. Será que é tarde demais para mim? Eu já tenho 45, 50, 55 anos. Já passei da idade. Querida, olha para mim. Essa mentalidade é exatamente o que está te mantendo presa. Idade é apenas um número. O que realmente importa é vitalidade, é energia, é atitude. Eu conheço mulheres de 60 que são mais vibrantes, mais sensuais, mais vivas do que mulheres de 30.
E conheço mulheres de 30 que já desistiram da vida. A diferença não está no número de anos, está na escolha de continuar crescendo ou estagnar. E aliás, deixa eu te falar uma verdade. Muitos homens maduros, homens de qualidade, preferem mulheres da mesma faixa etária exatamente porque essas mulheres têm algo que mulheres mais jovens ainda não desenvolveram. Sabedoria, profundidade, autoconsciência, segurança. Um homem maduro emocionalmente não quer uma menina insegura que precisa de validação constante. Ele quer uma mulher, uma parceira, alguém que seja igual a ele em maturidade e complexidade. Então, para de usar a idade como desculpa, para de usar filho como desculpa, para de usar peso, ruga, cicatrizes, história, passado, qualquer coisa como desculpa. Desculpas são apenas medo disfarçado de racionalidade. E enquanto você estiver operando no medo, você não vai conseguir acessar todo o seu potencial. Coragem não é ausência de medo, é agir apesar do medo. É você tremendo, suando frio, com o coração acelerado e ainda assim dando o próximo passo. E olha, vai ter gente que não vai gostar da sua transformação. Vai ter gente que preferia você pequenininha, insegura, dependente. Pode ser sua família, suas amigas, até seu parceiro. Porque quando você muda, você desafia o status quo. Você desafia os papéis que as pessoas te atribuíram. E isso incomoda. Mas você não está nesse mundo para fazer as pessoas confortáveis. Você está aqui para viver sua verdade. E se alguém não consegue lidar com a melhor versão de você, o problema é dessa pessoa, não seu. Recentemente eu estava conversando com uma paciente que estava hesitante em fazer mudanças porque tinha medo de como o marido ia reagir. E eu perguntei para ela: você prefere viver os próximos 30 anos como uma versão diminuída de si mesma ou você prefere honrar sua verdade e lidar com as consequências? Ela ficou em silêncio por um tempo longo. E então disse: quando você coloca assim, não tem nem o que pensar. E é exatamente isso. Quando você coloca na balança sua autenticidade versus a aprovação dos outros, a escolha se torna óbvia. Mas a gente passa a vida inteira priorizando a aprovação dos outros e se perguntando por que se sente tão vazia. Então, hoje, agora, eu quero que você faça um compromisso consigo mesma. Não comigo, não com seu parceiro, não com ninguém além de você. Um compromisso de que você vai se priorizar, de que você vai implementar pelo menos um desses hábitos de forma consistente, de que você vai parar de se sabotar, de que você vai buscar ajuda se precisar, de que você vai fazer o trabalho interno necessário, mesmo sendo difícil, mesmo doendo, porque você merece uma vida extraordinária. E vida extraordinária não acontece por acaso. Acontece por escolha deliberada, consistente, diária. E antes de encerrar, eu quero deixar uma última reflexão. A coisa mais irresistível que uma mulher pode ser é autêntica, não a versão editada, a versão que ela acha que as pessoas vão aprovar. A versão real, com imperfeições, com complexidade, com profundidade. Porque a autenticidade é rara. A maioria das pessoas está usando máscara, está performando um papel. E isso é exaustivo para elas e insuportavelmente tedioso para todo mundo ao redor. Quando você tem coragem de ser genuína, de mostrar sua vulnerabilidade junto com sua força, sua tristeza junto com sua alegria, suas dúvidas junto com suas certezas, você se torna magnética, porque as pessoas estão famintas por conexão real. E conexão real só acontece na autenticidade. Então, os 7 hábitos que eu compartilhei hoje: presença física consciente, conforto no silêncio, ter vida própria, saber flertar sem desespero, cuidar de si mesma de forma não negociável, inteligência emocional nas relações e sexualidade consciente e integrada, todos eles te levam para o mesmo lugar. A autenticidade. Quando você implementa esses hábitos, você não está se tornando outra pessoa. Você está se tornando mais você mesma.
A versão não editada, não censurada, não diminuída. E essa, minha querida, é a versão mais irresistível de você que existe. Agora deixa eu te dar um último presente antes de você implementar tudo isso. Vou te ensinar um exercício que eu faço com minhas pacientes e que tem um poder transformador absurdo. Chama-se a carta do Eu Futuro. Você vai pegar papel e caneta assim, à mão, não no computador, e vai escrever uma carta para você mesma como se você já fosse a mulher que quer ser. Escreve no presente como se já tivesse acontecido. Eu sou uma mulher que se move com confiança. Eu tenho relacionamentos saudáveis. Eu me respeito e os outros me respeitam. Eu sou desejada e valorizada. Eu vivo uma vida plena e autêntica. E você vai ler essa carta todo dia durante pelo menos 21 dias. Porque 21 dias é o tempo mínimo que o cérebro precisa para começar a formar um novo hábito. E quando você lê essa carta repetidamente, você está literalmente programando o seu cérebro para buscar evidências de que isso é verdade. E quanto mais evidências você encontra, mais você age de acordo com essa identidade. É um ciclo virtuoso que se retroalimenta. E olha, eu preciso ser honesta com você sobre uma coisa. Mudança real leva tempo. Não é da noite para o dia. Não é assistir um vídeo e pronto, você está transformada. É um processo. Às vezes você vai dar 3 passos para frente e 2 para trás. Às vezes você vai cair nos velhos padrões. Às vezes você vai se decepcionar consigo mesma. E tudo isso faz parte do processo. O que separa as mulheres que realmente se transformam das que ficam estagnadas não é que as primeiras nunca caem, é que elas sempre levantam, elas não se punem, elas não desistem, elas simplesmente reconhecem o tropeço, aprendem com ele e continuam caminhando. Sabe o que eu vejo muito no meu consultório? Mulheres que começam a transformação têm alguns resultados, mas no primeiro obstáculo, na primeira recaída, elas desistem. Elas concluem que não são capazes, que não vai funcionar para elas, que talvez realmente não mereçam. E isso me parte o coração porque elas estavam tão perto. A diferença entre as pessoas que conseguem e as que não conseguem não é talento, não é sorte, não é genética. É perseverança, é continuar quando está difícil, é ter compaixão consigo mesma nos dias ruins, é entender que progresso não é linear. E tem uma coisa que eu quero deixar muito clara: você não precisa esperar estar perfeita em todos os 7 hábitos para começar a ver resultados. Você não precisa estar 100% confiante para agir. Você começa onde está, com o que tem. Escolhe um hábito, o que mais ressoa com você, e trabalha nele. Quando esse hábito estiver mais integrado, você adiciona outro, e outro, e outro. É como construir uma casa, você não constrói tudo de uma vez. Você põe um tijolo de cada vez. E, eventualmente, tijolo por tijolo, você tem uma casa inteira. Agora, uma última coisa sobre relacionamentos que eu preciso mencionar, porque isso causa muita confusão. Esses hábitos vão te fazer mais atraente, sim. Vão aumentar suas chances de encontrar um parceiro de qualidade, sim, mas não são garantia, porque relacionamentos envolvem 2 pessoas e você só tem controle sobre você mesma. Você pode ser a mulher mais incrível do mundo e ainda assim não encontrar alguém, ou encontrar e não dar certo, porque a outra pessoa não está no mesmo nível de desenvolvimento, porque o timing está errado, porque a compatibilidade não existe. E tudo bem, isso não diminui seu valor. Isso não significa que você falhou. Significa apenas que relacionamento certo ainda não chegou. E enquanto ele não chega, você vive, você cresce, você aproveita, você se torna tão completa que quando a pessoa certa aparecer, ela vai somar a sua vida, não preencher um buraco. Porque você não tem buraco, você está inteira.
E relacionamentos formados a partir desse lugar de integridade são relacionamentos verdadeiramente magníficos. São parcerias de duas pessoas completas escolhendo dividir suas vidas, não duas metades desesperadas tentando se completar. Tem uma frase que eu amo e que resume tudo que eu acredito sobre relacionamentos. Você não procura a sua metade porque você não é metade de nada. Você é um ser humano completo procurando outro ser humano completo com quem construir algo novo. E essa mudança de paradigma muda tudo. Porque quando você para de procurar alguém para te completar, te salvar, te validar e começa a procurar alguém para compartilhar, crescer, criar junto, você abre espaço para relacionamentos realmente extraordinários. E olha, eu sei que eu falei muito hoje. Eu sei que foi intenso, eu sei que provavelmente mexeu com você de alguma forma. E era exatamente essa a intenção. Porque eu não estou aqui para te fazer sentir confortável. Eu estou aqui para te fazer crescer. E crescimento é desconfortável. Crescimento desafia, crescimento incomoda, mas crescimento também liberta. E se você absorveu, nem que seja 10% do que eu compartilhei hoje, e realmente aplicar isso na sua vida, você vai ver mudanças. Prometo. Mas para que essas mudanças aconteçam, você precisa fazer a parte mais importante: agir. Conhecimento sem ação é só entretenimento. E eu não criei esse conteúdo para te entreter. Eu criei para te transformar. Então não deixe esse vídeo terminar e você voltar para a sua vida fazendo tudo exatamente do mesmo jeito. Escolhe uma coisa, apenas uma coisa que eu falei hoje, e implementa ainda hoje. Não amanhã, não semana que vem. Hoje. Pode ser algo pequeno. Pode ser simplesmente se observar no espelho e dizer com convicção: eu mereço ser feliz. Pode ser estabelecer um limite pequeno. Pode ser passar 15 minutos sozinha em silêncio. Qualquer coisa, mas faz. Porque é na ação que a transformação acontece. E se você quiser aprofundar ainda mais esses temas, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque eu posto conteúdo novo toda semana sobre relacionamentos, psicologia, desenvolvimento pessoal, tudo com base em ciência e na minha experiência clínica de 3 décadas. Não é papo motivacional vazio. É conteúdo denso, real, que vai te dar ferramentas práticas para transformar a sua vida. E deixa um comentário me contando qual dos 7 hábitos você vai começar a trabalhar primeiro. Eu leio todos os comentários e respondo sempre que possível. E se você tem aquela amiga, irmã, prima, colega, que você sabe que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes a gente não consegue dizer certas verdades para as pessoas que amamos, mas eu posso dizer por você. E quem sabe esse vídeo seja exatamente o empurrão que ela precisa para começar a sua própria transformação. Porque quando mulheres se empoderam, quando mulheres crescem, quando mulheres se libertam dos padrões que as aprisionam, o mundo inteiro muda. Não é exagero, é literal. Mulheres poderosas criam filhos mais saudáveis, relacionamentos mais saudáveis, sociedades mais saudáveis. Antes de realmente encerrar, eu quero fazer um último apelo ao seu coração. Se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo inteiro, é porque alguma parte de você sabe que merece mais. Alguma parte de você, mesmo que pequena, mesmo que abafada por anos de condicionamento e traumas, ainda acredita que é possível. E essa parte está certa, é possível. Mas só se você escolher, ninguém vai vir te salvar. Nenhum príncipe encantado, nenhuma solução mágica, nenhum vídeo milagroso. Sou eu aqui, sendo direta com você. A salvação vem de dentro. Sempre veio, sempre vai vir. E quando você entende isso, quando você realmente internaliza que você é responsável pela sua própria vida, pela sua própria felicidade, pela sua própria transformação, isso é simultaneamente aterrorizante e libertador.
Aterrorizante porque significa que você não pode mais culpar ninguém, não pode mais se fazer de vítima, não pode mais esperar que alguém resolva seus problemas. Libertador porque significa que você tem poder, poder de escolher, poder de mudar, poder de criar a vida que você quer, independente das circunstâncias. E poder, minha querida, é o afrodisíaco definitivo. Não poder sobre os outros, mas poder sobre si mesma, autodeterminação, agência, a capacidade de dizer eu escolho isso e fazer acontecer. Então aqui está meu desafio final para você. Durante as próximas 4 semanas, implemente os 7 hábitos. Um por semana se quiser fazer devagar, ou todos de uma vez se você for do tipo tudo ou nada. Não importa o ritmo, importa a consistência. E no final dessas 4 semanas você volta aqui e me conta o que mudou. Pode ser mudança grande, pode ser mudança sutil. Mas garanto que algo vai ter mudado. Porque é impossível você mudar seus comportamentos e sua vida não mudar. Os dois estão intrinsecamente ligados. E sabe o que eu acho mais bonito nessa jornada toda? É que não tem linha de chegada. Não tem um ponto onde você diz, pronto, agora eu sou irresistível, agora eu posso parar de trabalhar em mim mesma. Desenvolvimento pessoal é processo contínuo. Você nunca para de crescer, de aprender, de evoluir. E quanto mais você cresce, mais você percebe o quanto ainda tem para crescer. E isso não é frustrante, é empolgante. É o que torna a vida interessante. É o que te mantém viva, vibrante, curiosa. Eu tenho 60 e poucos anos e ainda estou aprendendo sobre mim mesma. Ainda estou descobrindo camadas, padrões, possibilidades. Ainda estou me transformando e pretendo continuar me transformando até o dia que eu morrer. Porque a alternativa é estagnar, é desistir, é vegetar. E isso para mim é morte em vida. Então eu escolho o crescimento. Sempre. Mesmo quando dói. Especialmente quando dói. Porque dor de crescimento é diferente de dor de estagnação. Dor de crescimento tem propósito, tem direção, tem recompensa. Dor de estagnação é só sofrimento vazio. E você? O que escolhe? Vai continuar vivendo no piloto automático, reclamando das circunstâncias, esperando que magicamente as coisas melhorem? Ou vai pegar as rédeas da própria vida e construir ativamente a realidade que você quer? A escolha sempre foi sua, sempre vai ser sua. Ninguém pode fazer lá por você, nem eu, nem ninguém. Só você pode decidir que chega, que não aceita mais mediocridade, que merece extraordinário e vai lutar por isso. E se você decidir lutar, se você decidir realmente comprometer-se com sua transformação, eu vou estar aqui. Toda semana, com conteúdo novo, com insights, com ferramentas, com verdades desconfortáveis e abraços virtuais, porque essa é a minha missão, essa é a minha vocação. Ajudar mulheres a se reconectarem com seu poder, sua essência e sua magnetização natural. E não há nada que me deixe mais realizada do que ver uma mulher florescer, ver uma mulher se transformar de alguém apagada, insegura, perdida, em alguém radiante, confiante, inteira. Eu já vi essa transformação acontecer centenas de vezes. No meu consultório, nas minhas palestras, nos comentários dos meus vídeos. E toda vez é mágico. Toda vez me lembra por que eu faço o que faço. Toda vez renova a minha fé na capacidade humana de mudança, de resiliência, de superação. E quem sabe a próxima história de transformação que eu vou celebrar seja a sua. Então é isso, minha querida. Chegamos ao fim desse bate-papo intenso e transformador. Espero de coração que você tenha absorvido o que precisava absorver. Espero que você tenha se sentido vista, compreendida, desafiada. Espero que você termine esse vídeo diferente de como começou, um pouco mais consciente, um pouco mais esperançosa, um pouco mais determinada e principalmente espero que você haja,
Porque sem ação, esse vídeo todo não passa de palavras bonitas. Com ação, pode ser o início da maior transformação da sua vida. Então vai lá, levanta desse sofá, dessa cadeira, de onde quer que você esteja assistindo isso, respira fundo, olha no espelho e diz para si mesma: eu sou capaz, eu mereço e eu vou fazer acontecer. E então começa. Um passo de cada vez, um hábito de cada vez, um dia de cada vez, mas começa. Porque o único momento que você realmente tem é agora, e agora é o momento perfeito para começar a construir o resto da sua vida. Eu sou Ana Beatriz Barbosa e foi um prazer imenso passar esse tempo com você. Te vejo no próximo vídeo e até lá, cuida-se, respeita-se e nunca, jamais se contenta com menos do que extraordinário. Porque você, minha querida, nasceu para brilhar e o mundo precisa da sua luz. Tchau, querida, até a próxima.